Vamos lá, então. Vamos começar aí a fazer alguns testes, né? Vamos resolver alguns exercícios. Eu acho que agora, lista 9, lista de matrizes, que são os arrays bidimensionais, que tem mais de uma dimensão, né? E vamos ver aí o que a gente vai fazer. A gente tem aqui um primeiro exercício que fala o seguinte: escreva um programa em Java para ler uma matriz A de 4 linhas por 5 colunas e escrever e imprimir os seus elementos, né? Você pode ler na mão ou você pode gerar aleatoriamente, fica a gosto do freguês. Eu acho que é muito mais interessante para a gente fazer as gerações automáticas para facilitar. Então vamos fazer aqui de uma forma e depois a gente implementa a outra, né? Primeira coisa, a gente precisa declarar a nossa matriz, né? Então, int, vamos declarar aqui a nossa matriz A, e ela vai ser igual a new int, e ela vai ser uma matriz de 4 linhas por 5 colunas. Quantos elementos a gente vai ter, né? Se eu tenho 4 linhas, eu multiplico isso daí pela quantidade de colunas, então 5 colunas, e vai me dar um resultado de 20 elementos. Tá aí, quantidade de elementos que a gente vai ter nessa matriz, são a quantidade que a gente vai ter que digitar. Se a gente tem duas dimensões em um array, a gente precisa ter dois laços para iterar. Um para iterar a primeira dimensão e o segundo para iterar a segunda dimensão. Então, é justamente isso daí que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar aqui de um for. E dentro desse for, a gente vai precisar de um outro for, né? Então, ele está aninhado, né? Então, fica um dentro do outro. A gente vai fazer alguma estrutura mais ou menos assim. Esse primeiro daqui vai ser responsável por fazer a repetição, a iteração, né, sobre as linhas. E esse outro daqui, ele vai passar pelas colunas. E aí a gente vai trabalhar em cima desses caras daqui. A gente pode criar variáveis, vou criar uma variável linha e uma variável coluna para ficar com um nome mais claro do que a gente está fazendo, né? A linha vai começar em 0, a linha vai ser menor que 4 e ela vai ser incrementada de 1 em 1. A mesma coisa a gente vai fazer para a coluna, a gente vai fazer o mesmo processo. Int coluna começando em 0, porque todas as posições iniciais dentro das linguagens parentes do C, Java, C, tudo isso aí começa em 0. Então, coluna menor que 5. Agora que eu já tenho os dois laços para a gente poder varrer as linhas, então a gente está passando por todas as linhas. Dentro de cada linha, ele vai passar por cada uma das colunas. Incrementa, passa por cada uma das colunas. Incrementa, passa por cada uma das colunas. Incrementa, passa por cada uma das colunas. A gente iterou as 4 linhas e as 5 colunas dentro de cada uma dessas linhas. Então, essa é a ideia que a gente tem aqui para a gente poder trabalhar. Então, o que é preciso? A gente precisa ler os números. Então, a gente vai fazer aqui o import do Java Utilscanner, import java.util.scanner, e agora a gente vai fazer a criação do nosso scanner. Scanner, chamar ele de Leia, igual a new scanner, e eu vou escanear a entrada do sistema. Beleza. Vou falar para o usuário, vou dar uma mensagem para ele, para facilitar, para ele entender o que está acontecendo. Então, vamos fazer um system.out.print e eu vou imprimir aqui uma mensagem para o usuário. Entre com o número e ele vai digitar esse valor numérico, né? E eu vou jogar direto esse número dentro da minha matriz. A minha matriz, a gente está com o nome dela de A, e aí eu tenho aqui uma posição, outra posição. Aqui é o valor que representa a linha, e aqui é o valor que representa a coluna. Então, a minha matriz A na linha coluna vai receber o meu objeto de leitura leia, ponto, um próximo inteiro, next int.
Tá lá. E agora eu atribuo um inteiro que eu ler para aquela posição. Terminado isso daí, a gente precisa fazer a impressão. Então, vamos imprimir a nossa matriz ao final. A gente vai precisar desses for, né? Eu deixei aqui com linhas separadas para você poder visualizar melhor. Depois a gente acaba não separando, né? Então, pulei de linha aqui só para vocês poderem enxergar melhor. Agora, a gente vai fazer a parte da impressão, né? A gente vai imprimir a matriz A. A gente vai fazer essa impressão. A gente continua com os nossos laços de iteração. Novamente, a gente vai montar laços para varrer toda a nossa matriz e a gente vai fazer a impressão dela. A gente vai fazer a impressão dela. Vou colocar aqui a matriz que a gente vai imprimir e um espacinho para que ela possa colocar os valores separados por espaços, né? Após essa impressão, ela vai imprimir para cada linha o primeiro elemento da primeira coluna, depois a segunda coluna, a terceira coluna, até a última coluna. Terminou isso daí, só para ficar em um formato de matriz, não há necessidade nenhuma, mas eu vou colocar só para a gente ter essa visão, né, no formato de matriz. Eu vou pular de linha. Então, só para que vocês possam visualizar melhor, a gente tem aqui os nossos laços, então, um para a linha e outro para a coluna. Eu vou imprimir cada elemento daquela linha, ou seja, todos os elementos das colunas daquela linha, e aí eu vou pular de linha. Quando eu pulo de linha, eu faço literalmente isso aqui, eu também faço um pular de linha na impressão. Eu estou incrementando para ir para a próxima linha da matriz e eu estou dando um enter, né? Estou indo para a linha de baixo. Então, um print ln sem nada, só para pular de linha. Executando isso daqui, então compilou, executou, e aí ele começa a pedir os números. E está lá a nossa matriz impressa. E aí a gente conseguiu fazer a impressão dessa matriz. Ela ficou um pouco desalinhada, mas deu para ver que realmente foram uma, duas, três, quatro linhas, e cada linha tem uma, duas, três, quatro e cinco colunas. A gente tem 5 elementos, 5 colunas. Se a gente multiplicar a linha por coluna, vai dar 20. Então, soma aí é 5 mais 5 mais 5 mais 5. Vai dar 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Total de 20 elementos. Multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas. E se eu quisesse gerar isso daqui de forma aleatória, né? Fazer um random aí para fazer a geração dos números da matriz. Posso? Posso. Não tem problema nenhum. Como que a gente faria? Vou dar um save as. Vou colocar aqui um versão 2. E vamos ver como que ficaria essa segunda versão dessa solução, né? É o mesmo exercício, a gente não mudou, só que eu gostaria que fosse gerado, né, automaticamente. Não há mais necessidade de fazer import, não há mais necessidade de scanner. Se você deixar também, o máximo que vai ter de reclamação é que você importou, declarou e não utilizou. Só isso daí que você teria, né? Aqui agora a gente vai fazer a geração. Então, nesse ponto aqui, a gente vai fazer a geração dos elementos da matriz. E aqui, vamos, só para já simplificar, né? A gente vai gerar o elemento e a gente já vai imprimir ele. Vamos fazer tudo numa batelada só, para facilitar a vida, né? Já que podemos, vai estar sendo gerado e a gente está fazendo isso daí. Não preciso de 2 laços nesse caso daqui, justamente por causa disso. Eu estou aqui gerando, né, o número, então a gente vai gerar o número aqui. E como que a gente gera? A gente vai utilizar, você pode utilizar a classe random, né, para criar números aleatórios, ou você pode utilizar o método random da classe math. E aí, é gosto do freguês, literalmente. Math.random. Se eu fizer isso aqui, ele gera números de 0 até menor que 1. Então, 0.0.0.0.0.0.0.0.0 até o
0.99999, né? 0.000 até 0.9999. Se eu fizer isso daí, eu tenho um problema, porque a gente está convertendo aqui para inteiro, porque a nossa matriz é inteira. Vocês viram que são sempre números menores que 1, nunca chega a 1, sempre são 0. Então, a gente precisa fazer com que ele ande uma casinha para frente. Então, vamos andar uma casinha para frente, então, vamos multiplicar. Vou aqui gerar de 9, beleza? Então, estou multiplicando por 10. Então, a gente tem 9, de 0 a 9, 10 números aleatórios sendo gerados. Feito isso daí, vamos ver o resultado, né? Compilou, rodou, e olha lá que bonitinho, ele gerou a nossa matriz, legalzinho lá. E aí você fecha e executa de novo, novos valores, você fecha, executa de novo, novos valores, e a cada vez ele vai gerando números de forma aleatória. Essa é a grande sacada, facilita bem a nossa vida fazer algo desse tipo, né? Então acelera muito a geração e inserção de dados. Como eu disse, com números pequenos, 3 e 4 já deu 20 elementos para manipular. Então, quanto mais a gente vai crescendo a quantidade de colunas e a quantidade de linhas da matriz, muito maior fica, né? Porque é um produto. Então, tomar cuidado, às vezes a geração aleatória salva o seu tempo, né? Você ganha tempo fazendo essa geração aleatória. Vamos ver aí o próximo. O próximo ele fala o seguinte: escreva um programa em Java para gerar, não é geral, gerar aleatoriamente os elementos menores que 100, de uma matriz B de 3 linhas, de 6 linhas por 3 colunas, e imprimir isso daí. Só que a gente quer imprimir ela em ordem invertida, a gente quer imprimir ela de trás para frente. Pode ser? Pode ser. Vamos fazer isso daqui, então. Então, esse cara daqui vai ser o próximo que a gente vai desenvolver. Vou dar um arquivo salvar como. Esse cara daqui vai ser o exercício 2. Vamos copiar novamente isso daqui. E a gente imprime ela de trás para frente, né? Só para fazer separado, para você ver que ela gerou de uma forma e depois a gente imprimiu invertido, eu vou fazer os dois processos. Eu vou imprimir ela na forma original e depois eu vou imprimir ela invertida. Então, aqui a gente tem uma matriz chamada B, elas são 6 linhas por 3 colunas. Se você multiplicar 6 por 3, você vai ter um total de 18. E aí a gente tem isso daí. Vou utilizar aqui algumas saídas para começar a utilizar realmente algumas funcionalidades da linguagem e das matrizes dentro da linguagem Java, né? A gente pode colocar na mão, né? Vai até menor que 6, até menor que 3, não tem problema nenhum. Mas também a gente poderia fazer o seguinte, né? A gente poderia utilizar uma propriedade das matrizes, que é o length, que é o tamanho, né? Então, todo o array ele tem uma propriedade chamada length, e aí você pode utilizar isso. Nossa matriz B, ponto, length. Ele vai trazer o comprimento, o tamanho, quantos elementos que tem aqui. Então, esse primeiro momento, que é o B.length, ele diz quantas linhas essa matriz tem. Ele trouxe para a gente a quantidade de linhas. Agora, para ver a coluna, a gente vai usar o B.length, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter aqui como resultado, ele vai trazer para a gente o tamanho da linha. A gente tem 6 linhas, mas a gente tem 3 colunas. Sim, então a gente tem que ver para cada uma das linhas, então para cada linha, a gente tem que ver o tamanho da coluna. Então, para cada linha, a gente vai ver quantas colunas que tem. E é uma das características bem legais, que então a gente não tem uma obrigatoriedade de todas as linhas ter a mesma quantidade de colunas. A gente pode ter valores que se alternam aí, né? Então fica legal, a partir de agora a gente pode mudar o tamanho e a quantidade, que vai estar tudo certinho e não há problema nenhum. Matriz B, impressão aqui do B, beleza. Esse daqui vai fazer a impressão do original, então eu vou só imprimir uma mensagem, né, para que a gente saiba
E eu quero saber, né, depois, se realmente deu certo essa impressão, fazendo ela totalmente invertida. Então, vamos copiar aqui e vamos inverter a impressão dela. Opa, não sei por que eu copiei, né? A gente pode usar um /N aqui, facilita para o que eu quero. Agora, a gente tem que já está gerada, a gente não vai precisar gerar novamente, então é só imprimir, está aí a impressão. Essa impressão vai fazer com que eu imprima do início para o final. Até mais, Adriano, tudo de bom, se cuida por aí. Qualquer coisa está gravado, depois você assiste, tá bom? Ou, se quiser, depois manda mensagem, a gente vai tirando dúvidas, não tem problema não. Aqui, vamos fazer o seguinte, olha só. Se eu quiser imprimir de trás para frente, né? Então, imagina aí, eu quero imprimir de trás para frente. Eu posso? Eu posso. E eu posso também inverter as linhas e as colunas. Eu posso fazer uma inversão total. Vamos fazer primeiro uma inversão das linhas. Então, eu estou imprimindo aqui invertido, ó. Agora eu quero imprimir as colunas. Primeiro eu quero que ele itere, para cada coluna ele vá andando na linha, e eu quero fazer dessa forma. Será possível? Não, não é possível fazer dessa forma agora. Por quê? Por causa dessa bendita variável linha que está declarada aqui. Ela foi declarada dentro do for, ela só vai existir dentro desse for. Então, desse jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai rolar fazer desse jeito. Mas, como a gente tem que o tamanho dela é fixo, a gente poderia colocar aqui o 3, que não teria problema nenhum. Vamos colocar aqui só para a gente ver como que ficaria a impressão nesse momento, né? Eu só inverti os for, né? O for da linha eu coloquei para depois do for da coluna. Fiz essa inversão daqui. Então, troquei a ordem dos dois. Compilando, não tem erro nenhum, tá tudo certo. Executando, e olha lá que legal o que aconteceu agora. Agora a gente fez o seguinte, então para a primeira linha, então a gente pegou a linha 0, então aqui é a linha 0, né? Então essa primeira daqui, ele não imprimiu os elementos da coluna, ele imprimiu os elementos da linha. Então ele vai ter o 1, depois o 0, depois o 6, depois o 2, depois o 2, depois o 6. E aí ele incrementou a coluna, ele passou para a segunda coluna. Quando ele passou para a segunda coluna, começou lá o 3, o 0, o 4, o 3, o 5 e o 3. E depois incrementou a coluna e foi passando por cada um dos elementos das linhas, né? Então ele foi descendo, ele foi para a primeira coluna, ele passou por todos os elementos da linha, para a segunda coluna, todos os elementos da linha, e finalmente a última coluna, todos os elementos de cada uma de suas linhas. E aí a gente tem essa impressão invertida daqui. A gente pegou uma matriz que estava assim e a gente deitou ela, né? Então a gente estava aqui vendo ela de pé e a gente começou a ver ela deitada, né? Tem essa possibilidade. Então, é uma das formas de se fazer a inversão. Somente para você entender e utilizar a manipulação, né, dos laços. Às vezes a gente quer fazer algumas alterações, né, transformar linhas e colunas, ou a gente precisa que sejam varridas as linhas primeiro, é simplesmente inverter aí a utilização dos laços. Muito rápido, muito simples, muito fácil. E se eu quisesse imprimir do final para o início, né? Então a gente vai fazer aqui também, né? Aproveitando o exercício, a gente aproveita e tira mais algumas dúvidas, né? Se eu quiser fazer agora a impressão invertida toda, né? A gente vai inverter todinha. Quer inverter tudo. Então, ao invés de começar no 3, ela vai começar no tamanho -1. O tamanho -1 vai ser, tem 3 linhas, tem 3 colunas, então vai começar na coluna 2. Então, tem 3, né? 0, 1, 2, ela vai começar ela vai decontar para 1 e decontar para 0. Então, a gente vai fazer aqui enquanto for maior igual a 0, e a gente vai fazer aqui a decontagem. Então, a gente vai fazer menos, menos. E a mesma coisa, vamos começar aqui com as linhas. Vamos começar na linha 5, e a gente vai fazer a decontagem até o 0, maior ou igual a 0.
E a mesma coisa, a gente vai decontar as linhas. Então, vamos ver o resultado disso daqui. A gente está literalmente invertendo ela toda. Ela estava de pé, a gente vai fazer ela deitada, só que vai fazer ela de trás para frente. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Olha lá que legal. Agora você tem que o último elemento foi o primeiro, o penúltimo da última linha foi o segundo da primeira linha, e ele foi invertendo elemento a elemento. No final, você tem que realmente, né? Essa última coluna, que é 3, 7 e 6, está aqui, ó. 3 lá no final, 7 e 6, ela está invertida. A gente consegue inverter as nossas matrizes. O objetivo do exercício é justamente esse, você entender como que você pode inverter. Se você mudar a ordem dos laços de iteração, né, de cada uma das dimensões, você inverte. Então, se ela está de pé, ela fica deitada. E se você quiser imprimir ela de trás para frente, você começa no último elemento e vai vindo para o primeiro elemento. Então, a gente fez a mesma coisa e vindo agora para o primeiro elemento. Eu poderia deixar ela de pé e imprimir de trás para frente, também era totalmente possível. Agora, só os elementos, né, de trás para frente, né? A gente pode fazer aqui a matriz B do final para o início. A gente vai só voltar com as colunas para os seus devidos lugares, né? As referências de linha e coluna para os lugares. Senhor, dá licença, eu preciso me retirar. Sem problema, meu querido. Vai com Deus, tudo de bom, viu? Obrigado, boa tarde. Para você também, até mais. Vamos ver lá, então, o resultado dessa inversão. A gente manteve as linhas na ordem, porém, a gente está imprimindo de trás para frente, né? Vamos ver agora aqui. Olha lá, de trás para frente. Se você olhar aqui, eu vou dar uma maximizada na minha janela para mostrar tudo, ó. Tava 6, 1, 9. Agora tá 6, 1, 9, de trás para frente. Então, a gente inverteu de cima para baixo, de trás para frente. Então, a gente pegou ela e virou, né, totalmente a matriz. A gente conseguiu fazer essa dança daí, e aí fica a gosto do freguês, o que dá para fazer e o que dá para brincar. A gente consegue inverter as linhas com as colunas e inverter a impressão também. Então, é bem interessante, bem bacana. Se você quisesse fazer impressão, por exemplo, ao contrário somente das colunas, você faria um for crescente, né, para as linhas e um for decrescente para as colunas. E se você quisesse imprimir de baixo para cima, mas com as colunas na mesma ordem, mesma coisa, você faria um for decrescente para a linha e um for crescente para a coluna. É só isso daí que é necessário. E você já consegue fazer as várias alterações necessárias para fazer as exibições das formas que você quiser e precisar. Lembrando, a gente está fazendo uma manipulação da visão da matriz. A matriz ela continua com os dados na posição original. A gente só está imprimindo em ordem diferente, mas os dados continuam exatamente nos mesmos locais. Não teve alteração de posição. Aqui é somente de visualização. Tá joia? A gente tem agora aqui um programa para escrever, para ler uma matriz C quadrada. Então, quando a gente fala que uma matriz é quadrada, ela tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Então, se ela é uma matriz quadrada de dimensão 7, ela é 7 por 7. Se você tem lá de 6, é 6 por 6. Então, a gente pode ler aí uma matriz de dimensão n, onde n é menor ou igual a 20, e imprimir seus elementos. O usuário deve informar o número, o tamanho da matriz quadrada, e os elementos podem ser gerados aleatoriamente. Então, a gente precisa agora que o usuário entre com um valor, só que agora a gente colocou uma restrição. E aí a gente tem que utilizar uma estrutura de laço para segurar o usuário enquanto ele não informar, né, alguma coisa que seja válida. Então, eu posso ter valores válidos desde que eu tenha pelo menos uma matriz 1 por 1. 1 por 1 é um único elemento. Então, 1 vezes 1 é 1. Poderia ter declarado direto uma variável, mas dá para fazer isso daí. Então, o menor dos valores que eu posso ler é 1 e o maior é 20. Então, a gente tem que fazer uma restrição que a entrada do usuário fique limitada entre 1 e 20. E aí, depois, a gente gera aleatoriamente valores menores que 100 e ele vai preencher a matriz e aí fica bem sossegado. Novamente, aqui, quando eu gerei, eu não corrigi isso, né? Valores menores que 100, tá bom?
só para corrigir, eu estava lendo aqui, né? Menor que 100, né? Tá lá, menor que 100. Então, agora tá bonitinho. Então, só para a gente ver a execução, olha lá, agora a gente tem realmente os valores de 0 até 99, né? Ficou bacana aí os elementos de 0 a 99. Vamos fazer, então, o exercício 3, onde ele fala para entrar com a dimensão para uma matriz quadrada. Vamos ver como que a gente vai fazer isso daí, né? Um arquivo salvar como, mais um aqui. Vamos copiar aqui o enunciado, vou deixar o enunciado ali dentro, para que vocês possam ter depois para consultar, né? Tá aí, ó que legal. Vamos começar a brincadeira. Ele precisa ler, então eu vou precisar de um scanner. Vamos criar aqui, né? Import java.util.scanner. E vamos criar o nosso scanner para que a gente possa utilizá-lo. Scanner, leia, igual a new scanner da entrada, system.in, da entrada do sistema. Tá aí. Criamos o scanner. Agora eu não sei qual que é a dimensão, né? Então eu preciso pedir para o usuário entrar com esses valores daqui. E eles vão ser iguais. Então, esse valor e esse valor eu não sei ainda. Preciso, então, que o usuário nos informe isso daí. Eu vou criar uma variável para receber isso daí. Ele chamou de dimensão n, né? Eu vou chamar ela de n, começando aqui com 0. E agora eu vou fazer uma forma de validar isso daí. Então, vou utilizar o laço do while, obviamente, porque ele vai ter uma primeira entrada, eu não vou precisar me preocupar no início, e depois a gente fica com as validações. Então, o que eu vou fazer é perguntar para o usuário, né? System.out.print. E eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Olha, senhor usuário, entre com o tamanho da matriz, entre com a dimensão da matriz, né? Entre com a dimensão da matriz quadrada. E aí ele vai informar aí qual que é o tamanho do n. N vai ser igual a leia um próximo inteiro. Next int. Beleza, e agora a gente pode fazer as nossas validações. A gente vai montar a validação da seguinte forma. Precisamos que o valor informado seja maior que 1 e maior igual a 1 e menor igual a 20. Ou seja, se não for isso daí, se for menor que 1 ou maior que 20, ele tem que pedir o dado de novo, né? Pedir para entrar com o número. Então, se o n for menor que 1 ou se o n for maior que 20, ele vai ter que solicitar de novo. E eu vou me aproveitar disso daqui para mandar uma mensagem para o usuário, né? Aqui a gente vai fazer o teste. Então, aqui é um teste condicional, né? Opa, aqui ali no caps. Então, aqui eu já quero saber o seguinte, olha, se tiver nessa faixa de valores, eu vou mandar uma mensagem para o usuário. Vou lá dar mensagem para ele, falo para ele, olha, dimensão inválida, entre com valor entre 1 e 20. É legal você fazer essas mensagens para que saiba o que está acontecendo, né? Agora a gente consegue fazer a impressão, né? A gente vai fazer a geração e fazer a impressão. Então, o nome da matriz que tem que ser criada é C. Vamos criar aqui a matriz C. Então, nesse momento, a gente vai criar uma matriz C de N por N. E esse exercício é para introduzir justamente esse ponto, que você não precisa estabelecer, né, colocar um número, você pode utilizar uma variável para instanciar aí um novo array, criar um novo array,
de uma dimensão ou de muitas dimensões, a gente pode usar a variável para fazer isso daí. Então, estamos utilizando a variável para fazer isso. E aí ele vai pedir aqui para a gente gerar, né? O usuário informa e depois ele gera a matriz quadrada com elementos menores que 100. Então, aqui é a matriz C, original, e a gente vai fazer a impressão, aqui só trocar os nomes, né? Então, B aqui vai para C, B vai para C e B vai para C. Ele já está gerando até 100, e aí ele vai gerar e vai imprimir e vai mostrar para a gente. Vamos ver aí o que acontece. Compilou, executou, entrar lá com 40, e aí ele fala, não, tem que ser entre 1 e 20. Tá, 0, não, tem que ser entre 1 e 20. 1, aí ele vai e imprimir uma matriz 1 por 1, beleza? Vamos ver agora se eu entrar lá com 5. Ele montou uma matriz 5 por 5. Se eu entrar agora com o valor 20, sim, ele montou uma matriz 20 por 20, olha aí que legal. E é grandona. Já pensou você ter que digitar uma matriz 20 por 20? 20 por 20 dá 20 vezes 20, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 2 zeros. Você vai ter 400 elementos para serem digitados. Não é legal digitar 400 coisas. E aí, fora que você pode errar na digitação. Aqui, com a geração aleatória, a gente tem certeza dos números que vão ser gerados, né? Você pode trabalhar em cima disso daí muito tranquilamente. Então, por exemplo, você poderia pensar em gerar 90 números. Aqui, só para mostrar um exemplo. 90 números. Porém, eu quero que comece... Então, eu vou somar mais 10. Porque se for 0, é 10. Se for 1, vai ser 11. E se for 99, né? Se for 89, vai ser 99. Então, com isso daqui, compilou, gerou. Olha lá, vamos colocar agora aí 18. Ele vai gerar números de 10 até 99. Então, de 10 a 99 são os números. Não vai ter números menores que 10. Então, conseguimos fazer aí umas validações desse tipo. E aí fica o exemplo aqui para que vocês possam utilizar. Até aqui, algum problema, alguma dúvida? Gostaria que a gente voltasse em algum ponto? Se está tranquilo, a gente vai continuar. Sossegado, Felipe? Ou tem alguma dúvida? Eu acho que está todo mundo com sono. Normal. Faz parte. Se você só ficar olhando, tá lascado, tem que fazer. Vamos fazer aqui, então, o exercício 4, né? Ele fala para ler agora uma matriz, só que agora ele tem dimensões que podem ser diferentes, né? É o N e o M. Elas têm que ser, elas não podem ser menor que 1, tem que ser no mínimo 1. E o usuário deve informar a dimensão, né, no formato linha-coluna, ou seja, o N de navio representa a linha e o M de Maria representa a coluna. E aí a gente vai gerar aí os números máximos, e vai ter que gerar os números. E o usuário deve informar qual que é o valor máximo do número que deve ser gerado. Ele não gera os números, mas ele informa qual que é o máximo, para que a gente possa usar no gerador. Então vamos fazer aí as leituras dessas variáveis, né? Vamos criar aqui o próximo exemplo, né? Resolver aqui. 3, agora vamos para o 4. Beleza, então a gente tem aqui 4 e 4, vamos copiar aqui. A gente vai pegar isso daqui, colocar ali no comentário. Vamos começar, então, fazendo o seguinte, a gente vai precisar de duas variáveis, a gente precisa do N e do M para poder fazer a leitura. Aqui estamos fazendo a validação do N, e o nosso N, né, ele tem que ser
um número válido que seja maior que 1. Então, eu não tenho mais a limitação do último, né? A minha limitação bate aí no tamanho máximo que o inteiro suporta, que é 2 bilhões e alguma coisa. Então, se não for 2 bilhões e alguma coisa, isso aqui está sossegado, a gente pode fazer isso daqui. Então, se for um número menor que 1, né, a gente vai reclamar, tem que ser um número maior que 1. Entre com um valor maior que 1. Maior ou igual a 1, né? E aí a gente já fez aqui para o nosso N. E eu vou fazer o mesmo processo agora para o M. Né? Então a gente vai ter exatamente esse código, só que agora a gente vai fazer para o M. Ah, eu não quero que entre com, né? Eu quero fazer agora outro código. Eu preciso, ou posso ler os dois e validar os dois. Você pode fazer os dois e validar os dois no mesmo laço. O problema é que se a pessoa entra com uma das das variáveis válidas, ela vai ter que redigitar. E aqui, se ela não entrar com uma linha válida, ela vai ficar redigitando. Se ela entrar com a coluna válida, ela vai passar direto, né? Então, é só essa a diferença. Ou você força a entrada novamente dos dois dados, ou você vai ficar aí livre para fazer um e depois o outro. Opte pelo que você quer e manda a bala, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Entre com a quantidade de linhas da matriz, então, com o tamanho da linha, né, com a quantidade de linhas, entre com a quantidade de linhas da matriz, e ela não é mais quadrada. E agora a gente vai trabalhar também com a quantidade de colunas. Com a quantidade de colunas da matriz. E a gente vai ficar aí nesse laço. E a gente só precisa trocar a variável para ler aqui a coluna. Beleza, atualizado. E aqui a gente vai ter uma matriz de N de navio por M de Maria. Tá aí. Legal, mas não é somente isso, né? A gente precisa também saber os números aleatórios. A gente precisa pedir para que ele entre com um tamanho máximo aí que deve ser gerado. Então, vou ler aqui uma variável E de elemento, né? Então, vamos ler aqui uma variável E. Para fazer a geração de números aleatórios, se eu colocar 1 como sendo meu limite inferior, ele vai gerar somente zeros, né? É um problema. Então, vai ser uma matriz toda zerada. Mas ainda pode. O zero que é o problema, porque aí não tem valor para ele gerar. Então, essa estrutura daqui de validação ainda vai funcionar bem. Então, a gente consegue fazer aqui a quantidade, o tamanho do elemento, né? A gente pode pedir para ele entrar com o tamanho máximo dos números, da matriz. E aí, beleza. A matriz é D, né? Então, a gente vai criar aqui uma matriz D, e ela é N por M. Beleza, matriz D, 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 D e D. Legal? E agora sim a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir agora para ele também colocar esse valor, né? Então, a gente vai ler aqui o E, que é o nosso elemento. Se ele for menor que 1, 0 não dá certo, a gente vai pedir para que ele informe novamente. E esse E vai ser utilizado aqui. Então, ele vai utilizar aqui. E aqui eu vou somar mais um. Mais um. Mais um? Não, não preciso. Vai ser o E mais um. Vai ser o E mais um para dentro, né? Porque o que acontece? Se ele pedir 10, ele não vai chegar até o 10. Ele vai de 0 até o 9. Então, eu quero que chegue até o 10. Se ele pede 10, eu quero que ele tenha o 10 como resposta possível, né? Então, eu estou fazendo aqui essa soma para que isso aconteça, né? Então, estou colocando entre parênteses, porque senão ele vai fazer ali a multiplicação primeiro e por último soma, né? Então, eu quero que já resolva aqui o E mais um elementos que ele vai gerar. Então, se ele vai gerar 10 elementos, até 10, até o tamanho 10, então ele teria que, se eu colocar o 10, ele vai gerar do 0 até o 9. Então, eu teria que colocar 11. Então, ele teria que gerar do 0 até o 10. Aí funcionou, por isso do mais um. Então, ele vai fazer aí o processo, vai gerar e vai imprimir.
Vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos colocar aí a quantidade de linhas. Eu vou colocar 5 linhas por 8 colunas. E eu vou colocar o elemento para gerar 1. Vamos tentar aí 1. Olha lá que bonitinho. Ele vai de 0 até 1. Beleza, a gente vai ter duas possibilidades para não ter a matriz zerada de tudo. E aí ele gerou uma matriz binária, né? Fica só com zeros e uns. Se você executar aí passando outros valores, pode testar para valores negativos, né? Ele fica reclamando. Aí você entra com valores positivos, a mesma coisa, ó, reclama, e aí você entra lá com valores positivos. Agora vamos colocar aqui. E aí ele gera a numa boa com os valores que a gente quer, com o limite que a gente quer. Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas a gente está fazendo de forma bem evolutiva, né? Então, a gente começou definindo na mão o tamanho da nossa matriz, aí depois a gente inseriu na mão, depois eu mostrei como gerar os valores da matriz de forma automática, através do random, né, do aleatório. Depois, para a gente pegar e dimensionar ela com tamanhos que o usuário forneça, e a gente vai evoluindo passo a passo. Agora a gente já está chegando aonde temos linhas, colunas e tamanhos de elementos que a gente pode ter. Então, a gente já informou 3 coisas diferentes. O próximo, ele fala o seguinte: escrever um programa em Java para ler 2 matrizes n por m, definido pelo usuário, e calcular a soma entre elas, gerando uma terceira matriz. Então, nesse caso daqui, não é uma soma convencional de matriz, é uma soma onde você tem matrizes de mesmo tamanho, e aí o elemento que está na primeira linha, a primeira coluna, vai ser somado com o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da segunda matriz e jogado, né, o resultado disso aí, na terceira matriz, na primeira linha, primeira coluna, e assim para os demais elementos que tem a matriz. Então, a grande sacada é que você vai criar 3 matrizes, a primeira, a segunda e a resultante, né? Então, poderia ser A, B e C, a matriz 1, matriz 2, matriz 3, né? Fica a gosto do freguês as nomenclaturas. Mas é essa a ideia. Então, vamos gerar a primeira matriz, gerar a segunda matriz, e gerar a soma delas e imprimir a soma, né? Então, vamos ver como que ficaria isso daqui. Opa, não, quero dar um arquivo salvar como que a gente aproveita isso daqui. Então, vamos ver aqui o 5. Beleza. Vamos alterar aqui os nomes. Esse aqui é o 5. Nós temos agora que fazer soma de 2 matrizes. Agora, a gente vai ter, então, a geração de uma matriz N por M, né? Então, tem que ler uma matriz N por M definida pelo usuário. O usuário vai ter que informar o N e o M. E aí, quando ele define, a gente vai fazer a criação. Então, esse último processo do elemento não vai ser necessário. Então, a gente vai tirar isso daí. Não vamos precisar aqui do limitador do elemento. Legal, a gente vai ter que ter 3 matrizes. Eu vou chamar aqui de A, B e C. Poderia ser matriz 1, matriz 2 e soma. A, B e C também cabível aqui dentro do que a gente tem. Então, a gente vai fazer a geração da matriz A. Então, a gente vai gerar a matriz A. A e A. Ele gerou, a gente vai gerar a matriz B também. Agora, para a matriz B, mesmo processo, mesma coisa. 2 laços para iterar, a geração, tudo bonitinho. Então, aqui é a matriz B e a matriz B. Troquei tudo, né? Agora, a gente tem aqui os números, né? Ele fala para a gente gerar, né? Isso daqui. Fala que o usuário deveria definir. Eu vou gerar aqui aleatoriamente para facilitar a nossa vida e vamos colocar aqui valor até 100. Então, de 0 a 99, de 0 a 99. Então, a gente vai ter aqui
os valores gerados. Então, aqui está gerando a matriz A, aqui está gerando a matriz B. O que eu vou fazer, né? Eu vou deixar aqui, eu vou dar um enterzinho só para deixar separado. A minha matriz C, que é a minha matriz resultante, ela vai ter o mesmo tamanho e as mesmas dimensões. Então, linha, coluna, ela vai receber nesse momento daqui, quando eu estiver gerando a matriz A, ela já vai receber o elemento de mesma linha e mesma coluna da matriz A. Beleza? Então, ela já está recebendo aquele valor dali. Agora, o que acontece? Ela já vai ter o valor original de A copiado para dentro dela. Na matriz B, na hora que a gente gerar a matriz B, eu vou pegar esse valor e somar. Então, vou colocar aqui um mais igual a matriz B. Então, eu estou pegando o valor que eu gerei e estou somando ao que já tinha lá. Então, estou pegando o A, jogando para dentro do C, e depois eu falo que o C vai receber o valor que estava nele, mais o valor do B. Então, ele está acumulando, já tem acumulado o A, e vai somar naquela posição o B, e vai jogar de volta em cima ali, atualizado. Então, ele está somando. E aí, ao final, a gente vai fazer essa impressão, né? Aqui eu vou colocar barra N, só para ele pular de linha. Vamos copiar e vamos imprimir. Agora a gente vai ver aqui a matriz C, que vai ser a soma. Então, matriz C, mesma coisa que a gente não vai precisar mais gerar os valores, é só imprimir, não tem mais mudança de valor nenhum. E agora é só a impressão. E aqui é a matriz C sendo impressa ao final. Então aí, aqui só vai rolar a impressão. Tá tudo aleatório, né? Exceto a entrada dos valores, né? Então, compilando, executando. Eu vou colocar aqui uma matriz de 5 linhas por 10 colunas, e aí mostrou lá, vamos dar uma olhada aqui nos valores, né? Então, ele pegou aqui, ó, 35 mais 27 deu 62. 99 mais 6, tá aqui, deu 105. E aí você pode ver cada um deles, ó, aqui no meio último, né? 80 mais 55, 135. E aí você vê que ele consegue pegar duas estruturas de mesmo tamanho e acumular aonde a gente precisa e somar. E aí funciona bonitinho. A gente consegue fazer a soma das matrizes aí numa boa. O próximo fala o seguinte: escreva um programa em Java para gerar aleatoriamente, menor que 25, uma matriz de N por M de dimensões definidas pelo usuário. Só que tem a limitação do tamanho ser no máximo 25, né? Então, ela pode ser 1 e pode ser no máximo 25. Então, está na faixa de 1 a 25. Solicitar ao usuário um valor, imprimir a matriz gerada, informar se o valor digitado existe na matriz, indicando a posição de linha e coluna que ele foi encontrado. E no final, fazer aí a apresentação da quantidade de vezes que esse elemento foi encontrado. Pode ser que ocorra do elemento que você está selecionando não ter nenhuma vez dentro da matriz. Pode ser. Então, é uma possibilidade aí. Mas também pode ser que você tenha ele uma vez ou várias vezes. E aí, para cada ocorrência do elemento, você tem que ter a matriz impressa, você pede para entrar com o elemento, imprime a matriz e mostra onde que o elemento ocorreu e a quantidade de vezes que ocorreu. Então, seria essa a ideia para a gente trabalhar aqui nesse exercício, né? O exercício 7, então, é o 7? Não, é o 7. É o 6. O exercício 6 é isso daí, então. Então, vamos gerar essa matriz aqui e vamos ver o que acontece. Arquivo salvar como, vamos lá mudar para 6 e vamos mandar bala, já vamos fazer aqui o sexto. Pegar aqui o texto do 6 e colocar ali atualizado. No arquivo 25. Definido pelo usuário, solicitar ao usuário, imprimir, informe. Som, linha, coluna. Beleza. Então, a gente vai começar lá escrevendo as nossas restrições. Vai ter que ter linha e coluna, né?
novamente, só que agora a gente tem uma restrição, que o N também não pode ser maior que 25, é no máximo 25. Então, esse conjunto aqui de dados vai ter que ser atualizado, né? A gente vai colocar essa outra restrição. E atualizar aqui, porque aqui é o N e aqui é o M, né? Perfeitinho. Atualizado. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 25. Ou menor ou igual a 25. Tá aí. Então, a gente já tem as nossas restrições, então, de 1 a 25. Então, a primeira parte aqui, que é para gerar a dimensão da matriz, beleza. Então, agora a gente vai ter que imprimir a nossa matriz. Então, a gente vai gerar uma matriz. Vou chamar ela só de A aqui, N por M, está lá gerada. E agora vai ter a geração dos números, né? Então, a gente vai gerar aleatoriamente os números. Vou colocar aí números gerados até 100, pode ser, tranquilo. E aí a gente vai pedir para o usuário, né, entrar com um valor. Ele vai ter que digitar um valor. Esse valor eu vou garantir que seja positivo, né? A gente pode ter de 0 até 99. Então eu vou garantir que ele tenha que digitar valores. Não, porque eu queria que ele não encontrasse também, né? Então não vou fazer nenhuma restrição, só vou pedir para ele entrar com o valor. Então, melhor ainda. Então, vamos ver o número que a gente vai procurar, entre com um número para verificar se existe na matriz. Entre com o número para verificar se existe na matriz, ele pode digitar qualquer número e a gente vai verificar, né? Então, essa é a ideia. Aqui, o que está acontecendo é a geração da matriz, a gente tem ela, mas a gente não tinha gerado, geramos e vai ser impresso, né? Então, ali está sendo gerado e está sendo impresso a matriz. Então, beleza, a gente está fazendo aqui a geração dos elementos da matriz. Eu estou gerando depois, de propósito, porque se eu pegar aqui e imprimir a matriz antes, ele vai saber quais são os elementos que tem e ele pode selecionar qual que ele quer. Agora, eu vou ter que entrar com o número na sorte e descobrir se ele existe ou não dentro da minha matriz. Então, aqui a geração dos valores, está lá bonitinho. E aí, o que, que eu vou fazer, né? Deixa eu só apagar isso daqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu preciso procurar dentro da minha matriz esses elementos. Se fosse o caso, eu poderia fazer direto aqui, mas eu não quero agora, porque eu quero fazer a impressão depois, né? Então, eu quero fazer aqui procurando o número tal, né? Barra N, procurando o número tal na matriz. E como que a gente vai procurar esse número, né? A gente vai fazer um teste, né? Então, a gente vai fazer um teste lógico aqui, verificar, né? Se alguma coisa, a gente vai fazer uma impressão. É essa a ideia que a gente vai seguir. O que, que a gente vai verificar, né? Eu quero verificar se na matriz, naquela determinada linha, naquela determinada coluna, o elemento que está ali, se ele é igual ao que eu estou procurando, ao número que eu estou procurando. Se for igual, eu quero imprimir a linha e a coluna que esse elemento está. Então, eu vou imprimir aqui linha, e aí eu vou colocar aqui o elemento, a linha, né, para o elemento.
E a gente vai imprimir aqui a coluna. Um print ln, porque ele vai imprimir pulando de linha, então ele vai imprimir linha, coluna, então vai falar todas as ocorrências do número. Só que, além disso, o exercício pede para contar a quantidade de ocorrências. Então, vou colocar aqui um contador, né? Então, além do número, vou criar um contador começando em 0. E cada vez que ele for encontrado, ou seja, cada vez que ele entrar aqui nesse laço, ele vai imprimir e vai somar mais 1. E ao final de tudo isso daqui, a gente vai fazer uma impressão dizendo a quantidade de vezes que o elemento foi encontrado. E aí vai mostrar a quantidade de vezes que ele foi encontrado. Vamos ver aí o que acontece agora. Compilou, executou. Ele vai pedir lá, entre com a quantidade de linhas da matriz. E aí eu vou colocar lá 100. Não pode, né? Tem que ser até 25. Então eu vou colocar, para ter, né, várias possibilidades de ocorrência, eu vou colocar aí 20 linhas, tá bom? Por 20 colunas. Agora, qual elemento você quer procurar? Eu vou procurar o 10. Eu acho que pode ocorrer o 10 ali. E olha só, aí ele gerou aqui a matriz, né? E aí ele fala, olha, procurando o número 10. Na linha 0, coluna 18, então linha 0, coluna 18 tem o 10. Olha lá, coluna 18. O 10 está lá. E aí depois na linha 7, coluna 17, na linha 19, coluna 9, então aqui ó, tem um 10 aqui, e ele conseguiu contar. Tem aqui também, ó, na mesma linha, tem no início e tem no final. E aí foram encontrados 4 vezes. Legal, mas e se acontecer dele não ser encontrado? Que poderia, né? A gente poderia criar uma matriz pequena e aí não vai ser encontrado. Por exemplo, uma matriz 3 por 3, e a gente quer procurar um elemento, só que agora, só de sacanagem, eu vou colocar fora da faixa justamente para garantir, né? Quero procurar o 1000. Não vai ser encontrado porque a gente gera de 0 a 99, né? Então, ele gerou a matriz procurando o número 1000 foi encontrado 0 vezes. Aí, ó, que legal. A gente consegue agora procurar elementos dentro da nossa matriz, né? Então, facilmente a gente varre ela e consegue localizar um determinado elemento que o usuário tem inserido. E isso daí é legal porque o usuário não faz ideia da existência do número, porque a gente não imprime a matriz antes dele inserir o número. Ela não está nem em memória para que ele possa gerar. A gente gera de forma aleatória depois que o usuário inseriu o que ele está querendo procurar. Ele quer procurar o 10 dentro dessa matriz que a gente vai gerar, a gente gera depois que ele entrou com o número e a gente verifica e vê e faz as contagens e mostra aonde ocorreu onde apareceu cada um desses elementos, né? Bem legal, bem bacana fazer essas brincadeiras aí. Curto bastante. Dúvidas? Olha aqui que legal. Se não tem dúvidas, vamos ver o outro, né? O outro aqui fala o seguinte, ó. Escreva um programa em Java para ler, para gerar uma matriz Z de dimensão n por n, determinar e imprimir o maior e o menor elemento do conjunto todo. Então, você vai gerar aí uma matriz e ele vai ter que mostrar o maior e o menor. E, além disso, vai ter que informar em qual posição que foi encontrado o maior e o menor elemento. Essa aí é a grande sacada, né? E aí o que acontece? Aqui a gente tem alguns problemas que podem ocorrer, né? Dependendo da forma que você criar, você vai ter elementos repetidos. Então, é uma possibilidade se a gente não restringir isso daí. Além disso, se ocorrer
mais de uma vez o elemento dentro da matriz, né? E ele é um menor, você vai pegar qual ocorrência, a primeira ou a última. Se você tem isso aí definido na sua cabeça, beleza, bora codificar e a gente resolve. Se não tem definido, a gente pode trabalhar isso aí. Por exemplo, eu posso imaginar assim que ele encontrou, passou por todos os elementos, ele encontrou o menor, ele pegou, achou a primeira ocorrência do menor número. E ele vai guardar essa linha e essa coluna, e não a da última ocorrência, a da primeira ocorrência. Pode ser isso daí. E o do maior, a mesma coisa, a gente pode proceder dessa forma daí. E aí a gente vai brincando e em cima disso. Beleza? Vamos brincar com esse cara daqui. Então vamos fazer o 7. Vamos lá dar um arquivo, salvar como. Agora o 6, vamos fazer o 7. Jogar lá o nome do enunciado no comentário, né, para guardar. Beleza, vamos começar a nossa brincadeira. Então, a gente tem que gerar aí uma matriz de dimensão n por m. Podemos deixar do jeito que está aqui e ele vai ficar em alguns valores aceitáveis, né? A gente vai gerar aleatório, então eu vou só trocar os nomes da matriz. É uma matriz, qual que é o nome? E. Então, vamos criar aqui uma matriz E. Matriz E. E aqui um E, e tem mais o E. E mais um E aqui. Beleza. Agora, o que acontece? Eu preciso, né, fazer um teste e guardar a informação do menor elemento e do maior elemento inicial, e também eu vou ter a posição da linha do menor elemento, da coluna do menor elemento, da linha do maior elemento, da coluna do maior elemento. Então, eu vou ter essas variáveis. São 6 variáveis aí. Então, o elemento mais 2 variáveis para indicar linha e coluna. O outro elemento, menor e o maior, né? E mais linha e coluna para o outro. Então, total de 6 variáveis que serão necessárias para a nossa brincadeira aqui poder acontecer, né? Então, a gente já sabe que vamos precisar de 6 variáveis. Então, eu vou ter uma aqui que vai ser o maior e o menor elemento. Legal, temos aí o maior e o menor elementos. Só que eu preciso, além disso, né? A linha do maior, a coluna do maior, a linha do menor e a coluna do menor. Então, vamos colocar lá um igual a 0, igual a 0, igual a 0 e igual a 0. Começamos aí agora a fazer as nossas marcações. Está tudo bonitinho, então já fizemos a criação das nossas variáveis e a gente vai iniciar o processo todo. Fizemos aqui a geração dos nossos dados, tudo bonitinho, e gerou e imprimiu a matriz E. Então, gerou e imprimiu a matriz E. Agora que gerou e imprimiu, eu vou fazer de novo. Vou deixar isso aqui do jeito que está para a gente ter uma visualização e eu vou fazer num processo separado. Poderia fazer no primeiro? Poderia, não tem problema nenhum. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. O maior vai ser igual ao menor, que vai ser igual à nossa matriz E na linha coluna. Mas qual linha e qual coluna eu tenho que começar, né? Então, eu tenho que pegar esse linha e coluna e escolher um valor que para a gente iniciar e começar as nossas avaliações. E se eu colocar na linha 0, coluna 0, pegar o primeiro elemento da minha matriz, eu digo que ele é o maior, digo que ele é o menor, e aí
depois começa a fazer os testes com os demais elementos, né? Então, peguei aí o primeiro elemento e vamos, né, procurar o maior e o menor. Tá aí, a gente vai começar a procurar, então, o elemento maior e o elemento da nossa matriz, maior e o menor. Então, só mudar aqui os nomes da matriz, né? Matriz E. Então, a gente vai ter... Só vou trocar tudo para E, depois a gente vê o que a gente vai fazer aqui. Então, já está trocado. Eu preciso agora fazer uma verificação, né? Eu quero saber se o elemento que eu estou apontando agora, se ele é maior que o maior elemento que eu tenho. Se ele é maior que o maior elemento, eu vou fazer aqui o quê? Opa. Vou pegar esse cara e vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o meu maior vai receber ele. Então, o meu maior vai receber isso daqui, o elemento que a gente está procurando. E, além disso, eu vou falar que a linha do maior, aonde se encontra o maior, vai ser atualizada com a linha. E a coluna aonde consta o maior vai ser atualizada com a coluna. Beleza. Então, a gente já vai ter atualizado aqui. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, a gente fez isso aqui para o maior. Então, aqui, a gente está trabalhando aqui com o maior, procurando o maior. E a gente vai repetir o processo para procurar o menor. Então, vamos ver agora o menor. A gente vai verificar se aquela linha, aquela coluna é menor que o menor que a gente já tem. Se for, a gente atualiza aqui o menor, vai ser esse novo elemento. E a gente vai colocar aqui, olha, a linha do menor é essa, e aqui a coluna do menor vai ser essa coluna. E a gente vai deixar rodar a matriz toda. Beleza, então. Vai tentando aí, Felipe. Daqui a pouco talvez melhore. Depois que cair a chuva, talvez melhore. Vamos ver aqui agora, né? Fizemos, então, a identificação do maior e do menor elemento. E a gente vai imprimir isso daqui, né? Maior elemento, né? Bruno, já... Acho que foi... O Adriano já falou que em Pinda tá chovendo forte, né, cara? Tá vindo. Aqui tá começando a ventar, tô ouvindo. Tendo umas bateção de porta aí, de janela, ó. É linha maior. E agora isso aqui para o menor, e já era. Menos não, menor. Vamos ver agora o que está acontecendo aqui, né? Vamos ver se deu certo. Compilando nosso programa. Número não foi declarado. Legal, realmente não foi. A gente não precisa disso, na verdade, né? Compilando. Beleza. Agora vamos rodar. E aí ele pede para entrar lá com a quantidade de linhas e colunas. Vou colocar uma matriz 10 por 20. Ele gerou a matriz e olha lá,
O menor elemento, olha só, agora esse aqui legal, o menor está o 0, ó, foi colocado na primeira posição. O maior foi o 99, na linha 0, coluna 10, aqui, ó, 99. Linha 0, coluna 10. Não quer dizer que a gente não tenha a ocorrência de outros zeros. Tem outro zero aqui, ó, achei um 0 aqui, ó. Deve ter aí, se abusar, um outro 99. Não estou enxergando, mas deve ter. Muito provável que tenha, né? Tem 98, tudo, eu não achei o 99. Não sei se tem outro, mas pode ter outro, não tem problema nenhum. Mas ele consegue indicar qual que é a linha e qual que é a coluna aonde a gente tem o menor e o maior elemento. Então, se eu executar de novo, colocar aqui uma matriz menor, para ficar mais fácil a localização, tipo uma 3 por 3, olha lá, uma matriz 3 por 3, o menor elemento é o 4. Então, essa daqui vai ser a linha 2, 0, 1, 2, coluna 1, 0, 1, 2. Então, 2 por 2, elemento 4. E o 97, que é o maior, né? Ele está na linha 1, coluna 2. Olha lá que belezinha. A gente consegue mostrar aí aonde que está a real posição do menor elemento, da primeira ocorrência do maior e da primeira ocorrência do menor elementos, do menor elemento em uma matriz. Eu acho que fica legal, a gente tem aí várias possibilidades, né? Gostaria de falar para vocês que é isso a lista de matrizes, né? Não foge muito. Então, você tem um array para cá, quando você tem um array de uma dimensão, você tem um laço para iterar essa dimensão. Quando tem duas dimensões, a gente vai ter dois laços. Se tiver três laços, quatro laços, e assim vai indo, né? A gente vai ter na quantidade de laços que tem de dimensão para poder iterar, passar por eles, né? Varrer eles e montar o que a gente precisa. Então, é uma ideia bem legal, bem tranquila. Eu espero que a resolução desses exercícios iniciais aqui consiga elucidar, esclarecer algumas dúvidas. Espero que vocês consigam fazer mais exercícios. Tendo dúvidas, vocês podem mandar, ou se não, esperar a próxima aula, a gente tenta resolver mais exercícios. Lembro que a gente tem a monitoria, o Guilherme fica lá aguardando ansiosamente pessoas irem falar com ele, e aí tem os horários, né, dele, tudo certinho, é só entrar lá no Teams e fazer a solicitação, conversar, ou chamar ele participa também do grupo da disciplina, pode chamar ele diretamente. Se não quiser mandar no grupo, pode chamar ele em particular. Se não quiser falar com ele, pode falar comigo. Tá tudo certo. O importante é não carregue dúvidas. Faça os exercícios, porque fazer exercício, treinar codificação é muito importante para que você evolua a sua capacidade de resolução lógica de problemas. Você ter trechos de códigos na sua cabeça já ensaiados e prontos para você simplesmente juntar tudo e entregar um produto final realmente bom. Então, esses pequenos trechinhos de códigos que a gente vai desenvolvendo e vai fazendo, fazem literalmente a diferença na hora que você começa a trabalhar e a programar com isso, com a linguagem que você está. Nesse caso, a gente está trabalhando com a linguagem Java, vamos trabalhar em cima, bater em cima das características dela. É importante a gente entender e conhecer para que facilite a nossa vida, né? Então, vamos trabalhando em cima disso, experimentando. Aqui a gente está utilizando as estruturas convencionais. Tudo que você fez aqui em Java, você consegue replicar em linguagem C, você consegue replicar em Pascal, em Basic, em Visual Basic, em JavaScript, você consegue replicar em qualquer uma das linguagens que a gente conhece. Quer fazer em Python? Faz em Python. Todas essas linguagens têm estruturas similares e aí você consegue replicar. Então, não necessariamente nessa linguagem somente você está aprendendo o conceito de fazer. A linguagem depois a gente implementa em outra, fácil, 2 palitos, rapidinho, a gente está evoluindo aí para outra. Fica a gosto aí a experimentação e sempre que puderem, codifiquem. É o meu sonho e meu desejo para vocês, que vocês codifiquem muito, que vocês trabalhem, vivam com isso daí, que vocês consigam se sustentar e que vocês gostem de fazer isso daí, assim como eu gosto. Tá bom? Galera, é isso daí. Beijo e abraço, então.